Oi, gente! Estamos chegando com o nosso Bom Astral para trazer para você as melhores energias para o seu dia. Daqui a pouquinho a bruxa cigana estará com a gente, hoje ensinando um elixir para sedução. Então você que quer fortalecer mais essa sua capacidade de persuadir, envolver ao outro, de seduzir, fica com a gente. Ela também fará atendimentos, daqui a pouquinho. E vamos contar com a presença dele, que é estudioso de quiromancia, Thiago Paulice, também é tarólogo. Agora, você sabia que o tarô e a leitura de mãos têm alguns pontos em comum? Mas vamos saber a diferença já já. Ele vai explicar para que é mais recomendado uma leitura de tarô ou a análise das informações contidas na palma da mão, o que tem em comum entre as duas artes divinatórias. Vamos já já saber mais sobre isso. Aliás, muita gente tem curiosidade, em relação à leitura da mão, como que funciona, e o Thiago tem sempre explicado aqui no programa. Então fica com a gente que está começando. Galera, e a gente já começa com ele, que está aqui com a gente, Thiago Paulice. Ele é bruxo, é estudioso, de quiromancia ou quirologia e também é tarólogo. Hoje ele vai falar um pouco mais sobre as informações contidas nas linhas das mãos e vai nos explicar também as semelhanças e as diferenças entre a quiromancia e o tarô. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Edu. Tudo jóia. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela participação. Thiago, bora lá. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre a diferença quiromancia e tarô. Em outras ocasiões, você já explicou pra gente um pouquinho por cima, mas assim, resumidamente, nós temos tendências ali para ao longo da vida, da existência, e o outro é mais imediatista, é isso? Exatamente. Esse é o básico da diferença. Então, a quiromancia, a gente analisa a vida da pessoa como um todo, todas as áreas da vida, como ela se porta no amor, em relação ao dinheiro, algumas características essenciais que a gente falou dos elementos, do formato de mão, dos dedos, das habilidades. E o tarô, ele pode falar de tudo disso também, Você pode fazer uma leitura direcionada explicando todas as características das pessoas, mas não é tão comum. O tarô, ele é mais um mapa para você conseguir desvendar o momento de vida do consulente. Então a quiromancia, ela pode não ser tão objetiva nesse ponto, até porque as linhas, elas têm uma margem de erro, em relação à idade. Então você pode falar por volta dos 30 anos, por volta dos 33, e o tarô não. O tarô, ele já pega o ponto que a pessoa está vivendo. Entendi. Então, o tarô vai ser mais imediatista e a quiromancia, ela vai explicar ao longo da existência, embora possa ter uma margenzinha de erro, mas também não estamos falando de ciências exatas, gente. Então, se a gente sabe que é por volta dos 30, aconteceu com 29 ou com 31, tá dentro do período, É importante a gente estar preparado para aquilo, Thiago? Exatamente. Não dá para você falar que, nossa, é 33 anos e 3 meses, aquela coisa exata. Geralmente bate bastante as idades, mas a gente sempre dá um ou 2 anos aí no máximo, de margem para a pessoa poder se preparar também para aquele evento, e as coisas elas também não acontecem de uma hora para outra. Em quiromancia, por exemplo, você vai casar com 28 anos, por exemplo, mas não significa que você vai conhecer a pessoa com 28 anos e casar diretamente. Você pode conhecer a pessoa antes, desenvolvendo, planejando e de fato se consumar com aquela idade que está na linha, mas você conheceu antes, Então por isso que tem essas diferenças, essas pontualidades. É incrível que é bem assertivo, viu, gente? Quando você olha aquelas informações sobre relacionamentos, quantos relacionamentos importantes tende a ter na sua vida que vão te impactar, ou filhos vindo dessas relações, que são informações que o Thiago já explicou, A gente vê aqui no cantinho da mão, as linhazinhas, que tem aqui, isso é muito preciso, Agora, o que mais que nós temos de diferenças entre a quiromancia
e o tarô? Uma delas é isso, né? Que um é mais imediatista, o outro é ao longo da vida. Tá. E também, né, envolvendo esse assunto ao longo da vida, né, a quiromancia a gente analisa a qualidade, né, do trabalho, a qualidade do profissional de uma forma geral. Como você pegou o exemplo aqui da linha da união, tá? A gente pode verificar mais ou menos quantas uniões a pessoa vai ter ao longo da vida, a qualidade dessas uniões, mas se você for perguntar especificadamente, né, do que está acontecendo nesse momento, né, destrinchar com mais detalhes ainda, o tarô ele é bem útil. Então, os dois oráculos eles podem funcionar de uma forma simultânea também. Um complementar o outro. Exatamente. Eu estou fazendo a análise ali da sua mão, eu vejo que você é uma pessoa que tem dificuldade em expressar as emoções, isso acaba atrapalhando um pouquinho os relacionamentos. Aí se a pessoa está numa união, está acontecendo algo assim, você já pega o tarô e já começa a perguntar daquilo. Então, mais ou menos isso que funciona. Tá? Então, dá para ler os dois de uma forma complementar também, tá? Não precisa nem... vou marcar uma consulta de Quiro, vou marcar uma consulta de tarô, pode unir as duas coisas. Ou seja, eu consigo ver pela quiromancia acontecimentos que tendem, né, a transcorrer no decorrer da minha vida, e se eu quiser detalhamento sobre esses acontecimentos, de repente na Quiro eu já não teria esse detalhamento, eu posso usar o tarô para ir perguntando e explorando os fatos. Exatamente. Agora, a única coisa que ficaria um pouco difícil, né, com tarô é se, por exemplo, a pessoa que está passando numa consulta de quiromancia tem lá seus 20 anos, 22 anos. Daí você prevê assim que na terceira idade ali dela pode acontecer alguma coisa. Aí já fica difícil detalhar com o tarô, né, porque você tem aí 60 anos de diferença. Né, então o tarô ele já não pega tanto. O tarô ele é um oráculo que ele responde muito bem, mas quanto mais tempo você coloca, menos assertivo ele vai ficar. Quando vai ficando muito distante, né? Porque são coisas que ainda não estão em vias, né, de ocorrer, tudo muito solto, muito etéreo, né? Nem no astral às vezes aconteceu ainda, né? Então o tarô ele não consegue captar essa energia. Então a gente analisa de fato aquilo que está acontecendo no seu momento de vida, no máximo aí 6, 7 meses. Certo, muito bom. Agora sim, uma coisa que a gente vai ver, galera, é que nós temos os planetas, que são forças atuantes, né? Na nossa vida, de um modo geral, né? E na astrologia fala-se muito sobre isso, e aí nós temos outros oráculos que consideram também um pouco dessas informações trazidas pelos planetas, né? Então a gente vê que Sol, por exemplo, né, tá ligado a sucesso, vitalidade. Aí você tem Vênus, tem relação com amor, Júpiter tem relação com o dinheiro. Estou falando de um modo bem resumido. Lua, intuição. Uma coisa legal é que a gente tem esses agentes, né, de energia, de certo modo, presentes em ambos, né? Exatamente. Então os planetas na quiromancia é a mesma coisa da astrologia, tá? Não muda o significado, tá? Não tem diferença nenhuma. E a gente pode associar com algumas cartas aqui do tarô. Essa mãozinha é bem legal, né? Aqui então a gente tem áreas que são ligadas aos planetas, né? Os dedos. Exatamente, os dedos, né? O dedo indicador é o dedo de Júpiter, do meio é Saturno, o anelar é o Sol, o dedo mínimo é o dedo de Mercúrio. O polegar tem gente que fala que é o dedo de Vênus, porque está próximo aqui do monte de Vênus, mas tem gente que classifica como polegar também, tá? Mas tem uma associação também aqui com o planeta. E as outras áreas da mão, tá? Que não tem dedo, por exemplo, o monte da Lua aqui no canto, na borda, no centro da palma toda são as regiões de Marte. Então aí não tem um dedo correspondente, mas tem a energia presente. E aí nós temos, de certo modo, essas energias presentes também nas cartas do tarô, né? Exatamente. Então, é claro, o tarô, ele não tem assim, não está associado de uma forma metódica aos planetas, aos signos. Então, cada pessoa, ela tem uma visão aí bem específica, né? Sua própria abordagem. Sua própria abordagem. Então, se a gente for pegar o eremita, por exemplo, aqui, né, a carta do eremita, ele tem muito a ver, pelo menos na minha interpretação, com Saturno, com Capricórnio, né? Porque é um planeta e uma carta, né, que fala muito de responsabilidade. Tem essa questão parecida com o do idoso, por exemplo, né, da sabedoria, às vezes de um humor que não é tão bom, né? Assim, pegando um estereótipo, claro, não é regra, mas aquela coisa um pouquinho mais séria, um pouquinho mais soturna, né, um pouquinho mais fechada, e muita sabedoria também, porque o planeta aqui, ele carrega isso.
né? Essa questão de sabedoria. E também é uma região, aqui se a gente for falar de saúde, Saturno, o monte de Saturno ele vai pegar a questão dos ossos aqui na mão. E no tarô também, se você for analisar por saúde de uma forma específica, o eremita também pode falar disso. Ou seja, gente, perguntou sobre saúde, né? Se há um problema de saúde, de repente sai a carta do eremita, que é uma carta que remete ao ancião, como o Tiago disse, pode determinar problemas ósseos, reumatismos, coisas ligadas Exatamente. à velhice. E aí, de repente, o dedo de Saturno poderia entregar alguma coisa sobre isso também. Também pode. Também pode. Uma pessoa que já tem um Saturno muito forte na mão, ela já tem essa tendência. Ela já carrega isso com ela. Não que ela vai desenvolver necessariamente, mas já é uma predisposição. E como que ela pode saber que ela tem um Saturno forte? Saturno forte, geralmente a mão da pessoa ela é muito magra, aquela mão ossuda. Então a mão que tem muitos nodos aqui nos dedos, aquela mão magra que não tem muita carne aqui na palma. O dedo do meio ele vai ser muito longo, né? Acima, o dedo do meio ele é mais longo naturalmente, tá? Mas se ele for muito acima dos outros, então já é uma força de Saturno um pouco mais forte. Até aqui, essa altura que está na nossa mãozinha é normal? Ou já entraria? Até que é normal. Ou seja, pouquinha coisa acima dos outros, né? O dedo médio. Agora, se ele fosse muito maior, saísse daqui e se elevasse um pouco mais, aí seria um Saturno forte. Mais ou menos, se os dedos, se você pegar o indicador e o anelar e eles ficarem mais ou menos aqui na linha da falange, por exemplo, aí você já pode considerar o Saturno bem grande. Tá. O indicador e o anelar. O indicador e o anelar. Se eles ficarem mais ou menos na linha da primeira falange ali do dedo do meio... Da primeira? Da primeira aqui em cima, né? Fica mais ou menos aqui, nessa ponta. Aí você já tem um dedo bem grande. Tá, mas a característica de quem tem Saturno forte é justamente a mão ser mais ossuda, magra e aquela mão bem assim, com os nodos aparecendo. Aí já tem uma característica de Saturno forte. Certo. Gente, já nós vamos falar mais sobre isso, né? Hoje estamos falando um pouquinho sobre as correspondências, as semelhanças, né? O que há de comum, né? Em comum entre o tarô e a quiromancia. Mas agora eu tenho um recadinho para você que às vezes, né, quer fazer seu ritual, sua magia, e você não sabe onde encontrar as coisas que você precisa. Então eu vou falar para você sobre a Brasil Esotérico, que é um local que tem tudo, gente. Para quem está em São Paulo, vale fazer a visita. Rua Ouro Grosso, número 180. Para quem está em outras cidades, acesse ao site brasilesotérico.com. Tem sálvia branca para você fazer a limpeza da sua casa, palo santo, incensos de todos os tipos. Se você quiser criar um ambiente especial com velas, né, ambientar, você encontra também vários tipos para montar seus altares, estátuas de vários deuses. Tem muita coisa. Eu estive lá. Vamos dar uma olhada numa diquinha da Brasil Esotérico? Gente, aqui na Brasil Esotérico eu achei uma infinidade de deuses indianos. Olha só, a gente tem Shiva, deus da concentração, da dança, das artes marciais, mas também tem Kali, deusa da destruição e do renascimento. Já vi também imagem de Durga e de Ganesha, que é ótimo para trazer boa sorte para sua casa e também para o seu trabalho. Olha só que imagens lindas de Ganesha, sem contar que ele traz bênçãos diversas, né, para o nosso lar, ajuda a gente a fazer a digestão pacífica dos acontecimentos e atrai prosperidade. Você que quer uma imagem linda dessas, faça uma visita a Brasil Esotérico, que fica na Rua Ouro Grosso, número 180, ou acesse ao site brasilesotérico.com e use o Astral Cupom, que vai te dar 10% de desconto. Pensou em artigos esotéricos? Vem pra cá, Brasil Esotérico. Você tá vendo, gente? E tem uma série de coisas por lá, viu? Itens de radiestesia radiônica, instrumentos de poder, livros, oráculos, artigos de Feng Shui. Então não se esqueça, utilize o Astral Cupom, que vai te dar 10% de desconto nas compras feitas pelo site. É só digitar Astral Cupom. Pensou em artigos esotéricos? É na Brasil Esotérico. A gente volta com o Thiago Paulice falando pra gente sobre quiromancia e sobre tarô. Fizemos a relação do eremita, né, com o dedo médio, que é o dedo de Saturno. Exatamente.
A gente pode fazer uma relação óbvia, né, da Lua com o Monte da Lua. Aham. Então aqui é a carta da Lua. Lembrando que essa carta no tarô, né, fala intuição, Exatamente. magia, coisas ocultas, sexto sentido, feminino. A área da Lua, o Monte da Lua também fala sobre Essa isso? aqui. Sim, a área da Lua vai falar sobre intuição. É esse pedacinho aí, ó, esse gente. pedacinho Mostra aqui, aqui ó. pra galera. Tá. É a parte mais gordinha da mão, né? Exatamente aqui na borda. Ah, tá. Uhum. Então, a carta da Lua, ela tem também uma questão envolvendo imaginação, tá? Envolvendo fantasia. Nesse sentido, a carta ela poderia falar de pessoas que elas têm medo em relação a algo que não necessariamente é real. Então, aquele tipo de situação que você imagina, você cria um monstro, talvez por traumas, talvez por vivência ou qualquer coisa do tipo, mas a Lua ela tem essa característica também, aqui no tarô e na quiromancia. Às vezes a pessoa ela pode entrar numa imaginação, numa suposição de algo e vivenciar aquilo com muita intensidade. Está colocando emoção de fato em algo que acaba não existindo. E geralmente aqui a Lua ela tem muito a ver com medo, tá? Não é uma emoção assim de amor, né? Tem o romantismo aqui da Lua também, né? A gente pode classificar, mas vai depender muito da combinação de cartas. E o Monte da Lua, ela também tem essa questão de inconsciente muito forte. Então todos os problemas e coisas que você tem ali guardado no subconsciente lá dentro, você pode verificar no Monte da Lua. Tá. Então, traumas, por exemplo, imaginação forte, uma tendência a ser uma pessoa que fantasia muito. Isso vai também estar associado com a linha da cabeça, se ela for para o Monte da Lua, o que vai reforçar bastante. Então, essa associação já de fantasia, de imaginação, de intuição, de inconsciente, ela é muito forte. Então, um sinal de que a pessoa é fantasiosa é se a linha da cabeça faz conexão Isso, com o Monte da Lua. Exatamente, se ela vem aqui e desce, ela é Tá. curvada para baixo. Então, aí já é uma pessoa com uma imaginação forte. Se essa região aqui da borda da palma também se estender muito para fora, ajuda nisso. Tá? Vai trazer muito mais energia da Lua. Aquelas mãos retas, por exemplo, já não tem tanta força assim lunar. Então é uma mão com mais uma forma de cone, né? Que ela é Sim. mais larguinha aqui embaixo e vai diminuindo. Aí a pessoa tem muita Lua. Tá. Então falamos eremita com dedo de Saturno, Lua com Monte da Lua. Temos mais relação do tarô? Tem uma relação óbvia, que é do Sol também. Sim. O Sol também está claro aqui. Que tem Então, o dedo do Sol, né? o dedo do Sol, o anelar, e a linha do Sol também fica abaixo do anelar. O que acontece aqui é que com essa linha do Sol, a pessoa ela também vai desenvolver muitos talentos. Então ela tem aquela predisposição de ser uma pessoa muito reconhecida por aquilo que ela faz. E a carta do Sol ela traz isso, né? Traz esse reconhecimento todo, traz esse brilho, traz essa fama. Então a pessoa que tem o anelar grande, por exemplo, ou que tem uma linha do Sol aqui embaixo, uma linha reta indo para o dedo anelar, são pessoas muito talentosas e que conseguem mostrar de alguma forma esses talentos. Elas têm uma capacidade aí natural de se aparecer, por exemplo. Sim. Assim como o Sol, que também é uma carta excelente, né? Uma carta que traz todos esses magnetismos, né? Esse reconhecimento. Agora, uma associação que não é tão óbvia, né? Só para não ficar no fácil aqui, em relação ao mago, né, que pelo menos eu coloco junto com o dedo de Mercúrio. Agora, cadê a carta do mago? Procurando. Mago, arcano 1, galera. Mago é o arcano 1 do tarô. Isso, que fala de muita coisa. Inteligência, abertura, perspicácia, sair em busca, novos inícios. Um arcano muito mental. Aí a Exatamente. relação com Mercúrio. Relação com Mercúrio. Tá, muita gente também não associa o mago com Mercúrio, associa com outros planetas, mas aqui eu puxo mais esse lado realmente da comunicação, da destreza, da habilidade mental, de você conseguir se interagir socialmente. Tá? E o dedo de Mercúrio é o dedo mínimo. Tá? E a região abaixo do dedo mínimo também é Mercúrio, que vai falar exatamente de tudo isso. Tá? Dons mentais, capacidade de análise, comunicação muito forte, habilidade mental. E se o dedo mínimo ele for um pouco mais curto, aí já está em falta. O mais curto do dedo de Mercúrio é o que você mais vê por aí.
tá? Porque as pessoas elas têm uma certa dificuldade com interação, né? Principalmente hoje em dia, está aumentando ainda mais, né? Essa dificuldade. Então não é que a pessoa que tem o dedo mínimo curto, ela vai ser burra, né? Não tem nada a ver com isso. Mas ela vai ter uma dificuldade um pouco maior de expressar. Pode ser introvertida, né? Um pouco, em alguns casos. Em alguns casos, sim. Então, uma pessoa um pouco mais introvertida e vai depender do que acontece na palma para a gente saber se essa timidez, né, ela vai aí ser algo disfuncional, né, se ela vai atrapalhar mesmo a vida da pessoa, ou se é uma característica dela que ela tem o seu momento lá de quietude, de ficar quietinha na dela, mas quando precisa se colocar, ela consegue. Então aí já tem uma diferença. Então a gente pode associar aqui com a carta do mago. Mago também. E o dedo mínimo. Mago e o dedo mínimo. Agora, como saber, aí é o X da questão, que o dedo mínimo é curto? Vamos lá. A gente tem a falange aqui do dedo anelar, as 3 falanges. Então vamos pegar essa falange aqui da unha. Tá. O dedo mínimo, para ele ser considerado excepcional, ele tem que chegar pelo menos na primeira falange do anelar. Na primeira de cima aqui. Lá de cima. Tá, então o meu tá ok. Tá ok, o seu tá ok, então você vê que tá tocando. Então é um mercúrio muito forte aí. Tá. A capacidade dos assuntos de mercúrio, né, da comunicação, do raciocínio, da habilidade de fazer negócio, por exemplo, tá tudo envolvido. Até mesmo o pensamento científico em algumas pessoas, tá? Porque o mercúrio ele rege a ciência também. E se o dedo de mercúrio ele não atinge essa primeira falange, né, se ele fica para baixo aqui, no meio, aí você já tem um dedo um pouquinho mais retraído. Tá, geralmente aqui, essa parte aqui embaixo, ela vai estar também muito, meio que sugada, né, para dentro da palma. Tá. Então isso também, né, tá tirando energia de mercúrio. As falanges, gente, são os riscos que tem, né, as linhas que tem cortando o dedo. Então, ó, você pega aqui o dedo mínimo, a gente tem uma falange aqui em cima, né, uma linha aqui, depois tem uma outra aqui no meio, tá? Então, aqui são as falanges. Então, o que ele nos explicou é que no dedo de mercúrio, né, a ponta dele tem que chegar aqui na primeira falange do anelar. Exatamente. Né? Se chegar, tá ok o seu mercúrio, o seu raciocínio, sua inteligência, sua perspicácia. Se não chegar, se estiver abaixo do risco, então a pessoa tem um dedo mínimo. Sim, mínimo, bem mínimo. Bem mínimo. É claro que você pode ter o dedo tamanho ok e aqui embaixo retraído, né? Como eu falei. Mas o significado é o mesmo. Tá. Basicamente o mesmo. A única diferença é que essa pessoa aqui, ela pode ter habilidade, né? Se estiver grande e estiver aqui embaixo, ela vai ter um pouco de bateria social um pouco curta, né? Digamos assim, tá? Então ela vai ter uma dificuldade de interagir mais por falta de energia do que por falta de habilidade. Tá. Agora, quando o dedo mesmo é curto, aí já a pessoa precisa trabalhar um pouco mais as habilidades de mercúrio. Então ela sim pode ser uma pessoa um pouco mais impaciente às vezes, mas não um impaciente assim que faz a coisa de uma forma rápida, mas uma pessoa que ela não consegue desenvolver uma capacidade de raciocínio. Tá? O dedinho curto ele é raro, mais comum é cair aqui. Tá? E essa caída ela revela insegurança. E insegurança que foi às vezes plantada na cabeça da pessoa, tá? Por experiência de infância e adolescência. Tá. Então é assim que a gente vê o dedo curto e o dedo longo. E uma dica mágica, tá? Se a pessoa quiser utilizar o tarô, é pegar a própria carta e fazer um tipo de ritual com ela. Tá? Puxar as energias do mago. Então ela pode ali pegar a energia de comunicação, né? De abertura de caminhos, por exemplo, de desenvolvimento da capacidade intelectual do mago e fazer um pequeno ritual, né, com uma meditação com a carta, por exemplo, tentar puxar um pouco da energia para ela se recarregar, tá, com a força do arcano. Carregar a carta como amuleto, né? Exatamente, carregar a carta como amuleto. Se você não quer tirar do seu tarô, faz uma cópia, imprime uma carta. Exatamente. Recorta e passa a carregar consigo, né? Exatamente. Então o tarô ele pode funcionar dessa forma também. Você vê um ponto falho na quiromancia, na sua mão, você pode puxar, né, recarregar esse ponto falho justamente utilizando aqui as cartas do tarô. Certo. Temos mais uma associação do tarô com os dedos? Podemos fazer. Se fôssemos fazer do dedo de Júpiter, tá, por exemplo, né? Júpiter é um astro fala de abundância, né? Expansão, desbravar obstáculos, espiritualidade,
O dedo de Júpiter, a gente pode fazer uma associação com algumas cartas diferentes, inclusive, tá? Então, a gente pode pegar, por exemplo, uma imperatriz, vai. Não que tenha a ver necessariamente com um planeta, mas a imperatriz, ela tem a questão do crescimento, da abundância. Então, é uma das cartas que pode ter a ver com... Que pode ter relação. Júpiter, tá? Muita gente também vai associar com Vênus, né? Porque também fala de materialidade, também fala de touro, por exemplo, né? Do signo de touro. Até está associado aqui, né? Então tem essa questão mais material. Uma outra carta que pode ser interessante é o Hierophante, com Júpiter, tá? Porque Júpiter ele também fala de leis, fala de espiritualidade, mas é uma espiritualidade de Júpiter não tão intuitiva, né? É algo mais dogmático, mais com algumas regras ali, né? Com algumas leis, com estudo, né? Tipo tarô, astrologia ou religião, tá? Júpiter já é religião. Então, o Hierophante ele fala de tudo isso. Então, a capacidade de ensinar também está em Júpiter, tá? O Hierophante ele tem essa questão do professor, do mestre muito forte. Então, a gente pode associar aqui o dedo indicador, né, com essa carta que eu acho que pega muito bem a energia. Muito legal. Tiago, você está atendendo o pessoal? Podem marcar a leitura contigo tanto de tarô quanto da mão? Agora você já entregou que pode fazer as duas coisas em uma, né? A gente pode fazer as duas coisas em uma. E eu estou atendendo, tá? Estou com a agenda aberta para quiromancia. Eu sempre explico que é por fotos, né? Que eu faço análise, mando para vocês ali tudo aquilo que eu verifiquei na palma, o estudo completo. E o tarô também eu faço leitura online, só que o tarô eu costumo fazer por chamada de vídeo. Tá. Então no tarô você vai conversar com ele ao vivo, nas chamadas de vídeo, para esclarecer todas as suas dúvidas. Já de quiromancia, né, no atendimento de quiro, você vai mandar fotos da mão, perguntas, dúvidas, pontos que você quer saber, e ele vai te trazer as orientações falando o que está aí, né, de tendência na palma da sua mão. Tiago, gratidão pela vinda. Eu que agradeço. Foi ótimo, viu? Obrigado. Obrigado a você. Então, gente, vamos seguir. Pode seguir você no Insta, né? Pode seguir, @Thiago Paulice. Isso aí, ou pelo WhatsApp, 11 95224 0948. Esse é para marcar leitura, tá? Então, 11 95224 0948. Não tá dando aula de quiro? Tô. Eu dou aula de quiro e dou aula de tarô também, então, para quem está interessado. Então, bora lá, manda mensagem para ele. Gente, eu vou para um rápido intervalo. Quando voltar, a Bruxa Cigana aqui com a gente, ensinando o Elixir da Sedução. Não vai perder, hein?